Amém, gente. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Nós, como bem falou o Felipe, chegamos agora há pouco de Santo André, viemos muito bem, viemos muito tranquilos, quase sem nenhum trânsito. Nosso projeto inicial era chegar até mais cedo, mas achamos melhor descansar mais um pouco. O Gui tinha algumas reuniões, o Danilo também, algumas coisas para fazer. Só eu que não tinha nada para fazer, fiquei esperando lá. Ai, como é gostoso. E a gente está muito contente de poder estar aqui com vocês mais uma vez, rever alguns irmãos e conhecer novos irmãos, irmãos que nos ajudaram aqui com as canções e poder continuar essa reflexão que a gente começou no ano passado, e eu estava lá vendo o YouTube, relembrando algumas questões que a gente colocou aqui. E é interessante que no ano passado a gente partiu de João capítulo 6. Talvez você não vai lembrar, nem eu lembrava direito, mas eu estava ali lembrando de onde que a gente surgiu, né? De onde a gente partiu. E a partir do capítulo 6, conversamos também sobre João capítulo 21, naquela mesa que tivemos aqui em cima, e nos estendemos até Lucas capítulo 8, quando conversamos sobre o Gadareno, que alguns chamam de Gerazeno. E a ideia do nosso coração é continuar meditando sobre esse mesmo tema, sobre essa ideia de ser aquilo que Deus de fato já disse que somos e assumirmos juntos cada vez mais a nossa responsabilidade. Então, assim, quando nós falamos disso, quando nós falamos da nossa missão, quando nós falamos da nossa vocação, quando nós falamos daquilo que a gente tem vontade de fazer, é muito rápido é quase ímpeto, assim, que a gente comece a elaborar novos projetos. A ideia que a gente tem às vezes é como se tudo que a gente estivesse fazendo não estivesse totalmente entrelaçado com a nossa missão, e muitas vezes não está mesmo. Mas geralmente a gente muda as coisas que a gente faz sem ser transformado àquela imagem que Jesus deseja que sejamos. Então, é muito mais fácil a gente mudar de time, é muito mais fácil a gente mudar de congregação. Para alguns parece ser mais fácil até mudar de família. Mas o projeto inicial de Jesus era que, ao ouvir a sua voz, não só pudéssemos fazer o que ele faz, mas essencialmente pudéssemos ser como ele é. E carregados a essa imagem, segundo essa semelhança, pudéssemos então desfrutar dos seus atributos. Pudéssemos então, a partir do que fazemos, ministrar aos corações daqueles a quem atendemos ou a quem conversamos, não somente as nossas condições, não somente as nossas ações, e não sermos reconhecidos apenas pelo que a gente faz, pelas nossas reuniões, pelo tom da música que a gente canta, pela forma como a gente congrega, mas essencialmente pelo que a gente faz, transformando quem essencialmente nós somos. Ao ponto de que quem nós somos e o que a gente faz fosse cada vez mais aproximado e fosse fluido. Nem tudo o que você faz diz respeito a quem você é. Por isso, quando alguém pergunta quem é você, facilmente você começa a responder com coisas que você faz. Quem é você? Você pode perguntar assim, você é músico? A pessoa quase sempre diz, não, eu só toco. Então, você é professor? Você fala assim, não, eu só dou aula. Então, a gente tem muita dificuldade de encarar. Ô Felipe, eu vou pedir, eu tô meio com gripe. Se der para não ser gelada, por favor,
Eu estou assim, saindo de uma gripe, agora não sei se eu estou saindo ou entrando, assim, que ela está eterna, né? E é interessante que nós temos muita dificuldade de responder com clareza quem nós somos. E isso é muito confuso. Porque na confusão de quem nós somos, nós carregamos a nossa agenda com um tanto de coisa para ver se no fim, depois de ter feito tudo o que a gente faz, a gente possa se tornar a pessoa que a gente gostaria de ser. E às vezes, no afã, no desejo de buscar essa pessoa que a gente gostaria de ser, a gente até deprime. Porque no fim dessa corrida, na busca de alguém que a gente gostaria de ser, a gente chega lá e descobre que a gente não é. Então, quanto mais a gente faz coisas na tentativa de ser alguém, é possível que mais a gente se deprima. Quanto que era mais fácil a gente perguntar para Jesus, quem eu sou? Ou, quem tu dizes que eu sou? E aí nós cantamos várias canções, e essas mais antigas parece que sei lá, fluem de nós, né? Essa canção, ela Preciso de Ti, eu não sei se existe alguma igreja no Brasil que não cantou isso ali nos anos 2000, né? E aí eu vim conversando com os irmãos e eles sempre ficam assim, né? Você nem sabe o que você vai falar, você está meio pentecostal, né? Você vai pegando, assim. Eu falei isso no ano passado, né? Eu sou o presbiteriano mais frustrado do mundo, assim, porque eu sou o presbiteriano que não deu certo, o batista que também não deu certo. Então, assim, eu sou aquele combo de denominações que não deram certo, né? Porque ao conviver com os irmãos, e cada vez mais, eu vou, assim, revisitando a minha origem, né? E a minha descoberta. Então, hoje, já nos altos dos meus 37 anos, né, eu já não me preocupo mais com algumas coisas. E uma das preocupações que eu já tento não ter é o que vão pensar de mim. Por isso que eu, assim, vou tentando me esvaziar, né? Eu não estou tão preocupado com o que vão pensar de mim. Eu estou cada vez mais preocupado o que vão ver em mim. Né? O que vocês vão pensar de mim, e eu não estou falando só de mim, mas o que você vai pensar de mim é facilmente manipulado. Facilmente manipulado. Mas o que vocês vão ver em mim tem uma chance maior de ser genuíno. Por isso que quando Jesus foi perguntado, ele vai dizer, eu só fiz o que eu vi meu pai fazer. Então, é genuíno. E nesse clima de regar a terra, nós queremos, nesse primeiro momento, vocês vão me dando um toque de horário aí, que eu estou sem relógio. Aquele relógio está funcionando? Está lá no final? Ele está, né? Eu consigo enxergar ele. Vocês vão me dando um toque aí. Que eu dou uma empolgada, a gente veio no carro assim, a viagem foi até rápida. Mas, eu estou assim, desencanado das ações. Eu estou mesmo assim, crendo que Deus está formando um povo. Um povo. Que tão consciente de quem é, até faz. E que cada vez menos fala sobre o que vai fazer. Se torna secundário às nossas ações. Mas cada vez mais se reúne para perguntar, de fato, quem nós somos. O que Deus está formando em nós. Ou principalmente, quem é que Deus está formando em nós. Essa figura do Filho, revisitada nas Escrituras. E tem umas coisas que Jesus fez que foram tão bem feitas que a gente quase se esquece de como ele fez. Você é do tipo que acelera filme? Pensa num filme meio monótono assim. Você é do tipo que fica preocupado com o final, sim ou não? Sim, isso é normal. A gente quer saber como é que termina. Você sabe que quando você começa a gostar de uma série, você vê que ela tem sete, como fala? Temporadas.
Cada temporada tem 10 episódios. Você fala assim, meu Deus, eu vou mudar de série. Ou uma série que só tem 5 episódios. Porque aí você vai ficando triste, que vai descobrindo que você assistiu Chaves a vida inteira e só tinha tipo 50 episódios que passavam. Porque era legal, você viu aquilo dezenas de vezes. Olha que interessante. Nós estamos muito preocupados com como é que as histórias terminam. E eu estou cada vez mais interessado em como é que elas começam. Então eu sou do tipo que presta muita atenção no começo e quase dorme no fim. Porque eu não estou tão atento e nem preocupado com as conclusões das coisas. Mas eu estou muito preocupado de como elas começam. Então eu quero ler um texto com você que vai ilustrar esse início de conversa, que se no ano passado eu fui de João 6, eu quero dar um passo atrás e quero começar aqui nossa conversa com João capítulo 5. Então, abre aí, se você puder, o Evangelho de João. Eu quero ler com você o capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 15. E aí eu leio aqui nessa versãozinha que eu tenho gostado muito, que é a NVT, não sei se vocês têm feito uso dela, mas leio aqui. Então, Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo. Perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Quem foi o homem que disse uma coisa dessas? Perguntou eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dirija nesse momento em nome de Jesus. Bom, como falei, há uma tentação imediata de sermos ativistas, né? Isso não é ruim, mas é uma tentação. Há uma tentação de termos as nossas agendas lotadas. Eu não sei se aqui também é assim, mas na nossa região, uma das glórias de um paulista é poder dizer que não tem tempo mais para nada. Um paulista muito bem sucedido é aquele que não tem tempo mais para nada. Ele gosta de dizer para os outros que ele não tem tempo, que ele tem 70 reuniões, que ele tem um monte de coisa para fazer e que ele não consegue comer no horário certo. Isso é quase a glória de um paulista muito bem sucedido, segundo aos seus próprios olhos. No entanto, quando nós lemos esse e outros textos, nós vamos perceber que antes de Jesus curar as pessoas, há um ponto assim que cada vez mais
me chama a atenção. Há uma forma de Jesus agir. Há uma forma de Jesus agir. Quase sempre, os textos onde relatam os milagres de Jesus, eles vão seguir uma ordem. E a ordem é a seguinte: primeiro Jesus vê, depois Jesus sente ou pergunta, e depois Jesus age. Então Jesus vê, Jesus sente e Jesus age. Mateus explicou isso de uma forma muito clara no evangelho que ele escreveu no capítulo 9, quando ele disse: vendo Jesus as multidões, se compadeceu delas, porque eram ovelhas sem pastor. Então ele viu e se compadeceu, e ele agiu. Então ele chegou nos seus discípulos e falou: vamos lá, essa é a responsabilidade de vocês, orem ao Pai. Olha que interessante, aqui no capítulo 5, você começa com a informação de que eles estavam em Jerusalém e que eles estavam num período de festa. O João, ele gosta de festa, assim, então quase tudo no Evangelho de João acontece numa festa. Então João começa apresentando Jesus numa festa. O texto que nós lemos no ano passado também é época de festa, e aqui nós também estamos num período de festa. Jerusalém, nos períodos de festa, ficava assim, muito povoado. Tipo cidades históricas que têm datas específicas e que o povo vem celebrar. Então, Jerusalém chegava a comportar, nos seus períodos de festas, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas é muita gente nos nossos dias, né? Uma cidade pequena, não sei se você já viu ou já teve a oportunidade de ir a Jerusalém, mas se você não teve, é só colocar no Google que ele te leva em todos os lugares e você pode passear por essas cidades e aí você pode passear por essas estradas. 2 milhões de pessoas é muito hoje para Jerusalém. Jerusalém é bem pequenininho, Israel é bem pequenininho, né? Naquele tempo, 2 milhões de pessoas causava assim uma grande multidão. Eu fico pensando aqui, um grande alvoroço, que Jesus ele quer, através de João, trabalhar alguns conceitos aqui. Porque ao mesmo tempo que ele vai dizer que eles estavam num período de festa que podia aglomerar 2 milhões de pessoas, o homem vai dizer que não tem ninguém que coloque no tanque. Então são paralelos, são linhas bem distintas. Como é que tem 2 milhões de pessoas e não tem ninguém? Então, o texto está brincando com a gente e nos apresentando algumas questões a fim de nos fazer refletir. Olha que interessante. Quando Jesus entra nessa cidade, sempre tem um portal, né? Sempre tem um portal nas cidades antigas, né? E ele vai direto a um tanque chamado Betesda. Eu acho lindo esse tanque, esse nome Betesda, né? Porque além de ser bonito aqui no aramaico, né? O seu significado é ainda mais bonito. Sabe o que significa Betesda? Betesda significa lugar de misericórdia. Imagina que bonito a gente dizendo assim: onde você está indo, Jesus? Eu estou indo num lugar de misericórdia. Eu acho isso assim muito significativo. E nesse lugar de misericórdia, um lugar físico, acontecia uma grande confusão. Porque esse tanque de Betesda, ele é tão complexo que alguns historiadores, algumas pessoas que fazem lá a crítica textual, o Danilo estava com uma Bíblia ali, cheia de crítica textual, uma coisa assim, nem todo mundo precisa saber, mas é interessante quem pode saber, saber. E uma das crises do pessoal do tanque de Betesda é que havia tanta confusão ali que havia até um exercício de desmistificar esse milagre. Por quê? Porque no tanque de Betesda, naquelas águas que corriam, que fluíam do templo e passavam por ali, era um lugar onde as pessoas, segundo a tradição judaica, eram purificadas também. Então presta atenção, elas eram purificadas. Mas não só o povo de Israel, não só o povo de Deus, vivia ali no tanque de Betesda. Você sabe, Jerusalém tão cedo agrupou muitos tipos de espiritualidade. Até hoje, uma cidade tão pequena, tudo o que acontece em Jerusalém reverbera no mundo inteiro. Isso é assim, parece que desde o começo. Então, no tanque de Betesda, ao mesmo tempo que os judeus praticavam as suas purificações, um outro grupo de uma outra espiritualidade
que adoravam um deus chamado Esculápio, também usavam aquelas mesmas águas para rituais chamados de purificação. O deus Esculápio era o deus da medicina. Então, enquanto o povo de Deus, nosso Deus, usava aquele lugar como purificação, aquele outro povo também dizia que aquelas águas tinham um tipo de misticidade, um tipo de poder de um Deus da medicina. E aí você pensa, de um lado do tanque está o povo de Deus purificando o povo. De outro lado está um povo com total outra espiritualidade usando aquelas mesmas águas. Então, é por causa disso que alguns vão dizer, nem o povo judeu, nem o povo desse povo eles estavam errados, aquilo é tudo místico, aquilo não acontece. Eu não tenho essa crise, eu creio no texto bíblico e para mim acontecia o que está escrito aqui. Então, se você tem essa crise, não tem problema. Eu creio que Deus criou todas as coisas do nada. Como que eu não vou crer que quem entra numa água pode ser curado? Então, eu não tenho essa crise. O que eu sei é que esse lugar agrupava diferentes espiritualidades. Presta atenção no nome de Jesus. E agrupando diferentes espiritualidades, chamando para aquele lugar diversas pseudo-divindades, havia alguém ali que não foi visto nem por esse e nem por esse. Havia alguém ali que estava como que inviabilizado, invisibilizado, sei lá o nome. Ele estava ali, ele pegou poder, ele pôs uma capa e ele ficou invisível. Então nenhum que se dizia adorador desse Deus, nem outro que se dizia adorador desse Deus, nem esse que se purifica, nem esse que se cura, conseguia ver que ali havia alguém. E é por isso, no nome de Jesus, que antes de qualquer coisa, no versículo 6, presta atenção, quando Jesus o viu. Então esse é o primeiro milagre. Esse é o primeiro milagre. Quando Jesus chegou naquele lugar, com gente totalmente diferente, ele conseguiu perceber que no meio de algumas centenas ou milhares de pessoas, havia alguém ali. Presta atenção, no nome de Jesus. E Jesus então o viu. E quando Jesus o viu, versículo 6, Jesus soube. Presta atenção no nome de Jesus. Jesus soube. E aí você não está pensando que Jesus soube só porque ele sabe de tudo, né? Quer dizer, já está pensando, Jesus não conta, porque Jesus é Deus, ele sabe de tudo. Não, Jesus o viu, e é mais fácil você pensar que tendo visto, Jesus foi saber sobre ele. Não sei se eu estou certo, pastor, mas faz sentido para mim. Jesus soube. Ele soube porque aquele cara era notícia? Não, ele não era notícia. Ele soube porque quis saber. Então, tendo visto, Jesus foi tomar o saber a respeito daquele homem. Então, aquele homem ocupou a agenda de Jesus. No lugar de tanta gente, aquela pessoa começou a tomar o lugar de Jesus. Jesus nem tinha falado com ele. Agora, presta atenção. Tendo visto, então, Jesus soube. E quando Jesus soube, Jesus perguntou. Presta atenção, em nome de Jesus. O homem está enfermo há 38 anos. Qual é a única pergunta que você não faria para esse homem? Você poderia fazer qualquer pergunta, mas qual que é a única que você não faria? Ele está num lugar que, segundo a nossa tradição, um anjo sacudia as águas e a primeira pessoa que entrava era curada de qualquer enfermidade. Ele está ali há 38 anos. Sabe por que esse texto está fazendo sentido para mim? Porque eu faço 38 anos sexta-feira. Hoje é sexta-feira? Eu estou perdido. Então, na sexta que vem, viu, Felipe? Fica a dica aí. Na sexta que vem, eu faço 38 anos. Então, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Porque desde que eu nasci até hoje, esse homem estava no mesmo lugar. Eu já fui para muito lugar. Eu já não sei quantos lugares eu já fui. E eu, vésperas de completar 38 anos, tenho que pensar que um irmão meu viveu no mesmo lugar. E aí chega alguém de outro lugar e pergunta para ele, você quer ser curado? Ele fala, não. Eu estou aqui, assim, passou 38 anos, eu nem vi.
Então você faria qualquer pergunta para esse cara. Se você soubesse que é um homem que está num lugar há 38 anos, qual a pergunta que você faria para ele? Você está cansado? Como é que você conseguiu? O que você está esperando? Por que você ainda tem fé? Então, desse grupo de espiritualidades diversas, muitas perguntas diferentes poderiam vir à tona. Mas é interessante que Jesus chega para esse homem e fala assim, você gostaria de ser curado? E aí que o texto fala muito ao meu coração, porque nós, presta atenção, depois eu vou falar que eu falei o que eu não falei. Nós temos tanto ou tantos pressupostos sobre o que os outros gostariam de ter ou ser, que na dúvida a gente nem pergunta. Jesus chega num rapaz e fala assim, você quer ser curado? A tua cabeça está como quem tem certeza que sim. E se ele dissesse, não? Vamos ver. Mais importante do que as respostas são as perguntas. Em outro momento, Jesus chega num cego de nascença e ele pergunta assim, que queres que eu te faça? Você está de frente com Jesus. Você nunca pensou na ideia lá do gênio da lâmpada? Quem nunca quis fazer 3 pedidos, né? Do nada chega o Filho de Deus e ele fala assim para você, cego de nascença. Que queres que eu te faça? O que você responderia para ele? O cego respondeu, que eu tornes a ver. E Jesus falou, tá bom. E ele ficou na hora. Você já lembrou do texto que a gente pregou ano passado aqui, em Lucas capítulo 8, quando Jesus diz assim, a um homem que está no deserto, que foi abandonado por todo mundo, Jesus, antes de curar o cego, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus, antes de curar o paralítico, perguntou, você quer ser curado? E Jesus, antes de curar aquele homem em Gadara, Jesus perguntou, qual é o seu nome? Onde eu estou pretendendo chegar? Me parece que para Jesus, nem tudo o que é óbvio, é óbvio. E que ele nem está tão preocupado em realizar tudo que ele deseja fazer. E em primeira instância, ele quer entender o que está passando no coração do outro, para então resolver o seu real conflito. Tenta entender. Nós estamos tão confusos e tão cheios ao mesmo tempo de verdades, que nós temos todo tipo de resposta para todo tipo de pergunta. Mas quase nenhum de nós conseguimos chegar para alguém em sua vulnerabilidade e dizer, o que você quer realmente espera de mim? Nós criamos as nossas organizações e damos respostas pressupondo que o que as pessoas precisam é aquilo que a gente tem para oferecer. Quando que talvez o que as pessoas realmente precisam é de alguém que faça a pergunta. O que você quer que eu faça? O que você quer de mim? Ou, você gostaria de fazer isso? Ou, você gostaria de fazer aquilo? Eu tenho orado já faz um tempo e tenho chamado isso de um batismo de sensibilidade. Eu não sei se você foi picado pelo bicho da insensibilidade, mas eu tenho vivido muito esse conflito. Nas primeiras semanas que os nossos irmãos do Sul viveram aquele constrangimento, todos nós vivemos também. Sim? Sim. Quase nada mudou. Quase nada mudou. Sabe o que mudou? A nossa timeline, a nossa linha do tempo. Eu não sei se você já reparou, mas eu vou contar de mim, porque talvez seja a sua história também. Eu vou de um terror para uma piada em menos de 5 segundos. Meu Instagram muda rapidamente. Eu estou ali, pessoas perdendo a casa, aquela cena, pessoal de jet ski, e num simples toque de menos de 5 centímetros de diferença,
meu celular me leva a uma piada. E eu adoro piada. Eu sou do tipo que quando cai numa piada é capaz de ficar 5 horas ali mandando para os meus amigos. Aí eu vou para a corrente da piada. O Gui é um dos que participam da corrente. Ele quase não manda para mim porque tem o Instituto da Quinta Série lá na igreja, sabe? Não sei se vocês têm essa piada, a quinta série. Aquela pessoal que ri de coisas meio bobas. Então, esses dias eu estava pensando nisso quando eu fui deparado com uma notícia muito terrível e logo depois eu estava compartilhando uma notícia muito boba e aí eu fiquei pensando como que as pessoas viraram notícias na minha vida. Eu fico pensando que nós, na nossa sinceridade, discutimos com mais calor acerca das nossas certezas, políticas essencialmente, do que sobre o que nós podemos fazer para ouvir alguém. Eu já vi muita gente brigar por muita coisa. Eu só nunca vi ninguém discutir para ver como é que ajuda alguém. A gente está muito sincero. E é muito tenebroso o que está acontecendo aqui. Porque no lugar dessa sensibilidade, esses irmãos foram dos dois lados. Não estou nem falando nem dos judeus, nem desse outro povo. Estou falando dos dois. Esses irmãos foram cada vez mais contaminados por um bichinho, talvez da religiosidade, da inflexibilidade. É muito interessante que quando esse homem ele é curado, a primeira coisa que acontece, acompanhe comigo se você quiser, né? Quando Jesus o cura, no versículo 9, no mesmo instante, acompanhe aí, no mesmo instante que o homem ficou curado, ele pegou sua maca e ele começou a andar. Presta atenção no nome de Jesus. Versículo 10. Os líderes religiosos disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. Presta atenção no nome de Jesus. Um homem está no chão há 38 anos. Bem? De repente chega alguém que o cura. Qual seria a primeira coisa que alguém da religião tinha que falar para ele? Mas sabe o que pode acontecer? A primeira coisa que alguém da religião diz é: hoje é sábado. Você não pode trabalhar. Ele nem estava trabalhando. Ele só estava carregando uma maca. Presta atenção no nome de Jesus. Olha a sacada de Jesus para aquele que foi invisível por 38 anos ser visto de repente. Jesus diz assim, na minha Bíblia, né? É o seguinte, amigo. Eu sei um jeito de fazer o pessoal da religião te ver. Sabe como é? Mexe no que eles consideram sagrado. Põe a mão no que eles consideram sacro, santo. Você sabe que a Bíblia diz que nós temos que guardar o sábado. E até hoje, muitos de nós não obedecem isso, porque não descansam. Ok? No entanto, presta atenção no nome de Jesus. No entanto, o sábado, que é o sabá, foi traduzido ao pé da letra, ele significa descanso. No entanto, a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ter criado todas as coisas, no 7º dia descansou. A primeira coisa que vem na sua mente é Jesus tendo criado todas as coisas, ele descansou. Como é que você pensa Deus? Tipo a gente depois de uma caminhada, uma corrida, um futebol, né? Você não vê a hora de chegar em casa, você senta assim, aí você imagina Deus, aquele homem de cabelo branco, que ninguém imagina Deus diferente, né, barbudo, e aí ele chega assim para o Espírito Santo e fala assim: rapaz, que trabalho. Achei que a gente não ia terminar essa não. E aí Deus cansado, assim, você imagina Deus cansado? Irmãos, se nós queremos um Deus todo-poderoso, a última coisa que a gente poderia pensar é que o cansaço tem a ver com
o peso de Deus. Não. O cansaço na Bíblia, o fato de descansar na Bíblia está mais atrelado ao gozo. Era como se Deus, depois de 6 dias tendo feito todas as coisas, olhasse para tudo que ele criou e ele se alegrasse com aquilo. Ele não ficou cansado, sentado, pedindo ajuda para levantar e tomou Dorflex depois porque as pernas estavam doendo, porque criou um universo. Não. Ele olhou para tudo que ele criou e ele se regozijou. Então presta atenção, o sábado é o dia do regozijo. É o dia que a gente tem para olhar o que Deus fez e como Deus perceber que tudo era muito bom. Então, depois, no dia do regozijo, de ver um irmão ser curado, era dia de se regozijar com ele. Era dia de o abraçá-lo e celebrar a sua alegria. No entanto, pela religião, ele então é julgado por ser sábado. E então, olha a sacada de Jesus. Ele pega um homem que desde que eu nasci até hoje está na mesma condição e ninguém o viu. E ele diz o seguinte, eu vou fazer uma coisa simples que o mundo vai passar a te ver, pelo menos os da religião. É só você pegar um pedaço de pau e começar a andar. Nós sabemos que Deus deu essa lei. No entanto, em um período, os religiosos judaicos, essencialmente os fariseus, que eram os mais sérios assim na lei, eles atribuíram mais de 400 leis em relação ao sábado. Não sei se você sabe disso, mas havia as leis de quantas peças de roupa você poderia estender, quantos passos você poderia dar no dia do regozijo, quantas vezes você poderia acender o fogão. E acender o fogão não era tão fácil como apertar um botão. Então havia uma ideia de que nós podíamos cozinhar no dia anterior e torcer para aquilo não estragar para outro dia, porque era sábado, ninguém podia fazer nada. Então as pessoas não podiam trabalhar. E óbvio, elas tinham que descansar. E aí, quando esse homem, ele pega nesse pedaço de pau e ele anda, presta atenção nessa figura. Quem é que está sendo visto? O homem de pé ou o pau que se movimenta? Quem é que está sendo visto? Um homem com 38 anos sentado, que agora pode caminhar, ou o mistério de um pedaço de pau que está se movendo e só se move porque alguém carrega. Então era como se Jesus dissesse assim, no lugar da misericórdia, no tanque de Betesda, essa cena está acontecendo no lugar da misericórdia. Não me leve para o lugar da desgraça. Porque se na misericórdia é essa cena que acontece, eu não quero chegar perto dessa beca do inferno, não. Jesus fala assim para o rapaz, rapaz, faz o seguinte, pega a sua maca e anda. Ele não precisava pegar a maca. Ele podia sair correndo. Aliás, presta atenção, a maca era tudo que não queria pegar. Se tem uma coisa que ele queria deixar para trás, era aquele pedaço de pau que ficou debaixo dele por tantos anos. Mas quando Jesus fala para ele, pega a maca e anda, ele pega. E aí, os olhos dos fariseus e dos religiosos, todos se voltam para aquele homem. E qual é a pergunta que eles fazem? Olha, hoje é sábado, presta atenção. A lei não permite que você carregue a maca. Eu não sei se há uma coisa tão insensível em todas as escrituras como essa. Mas aí ele respondeu, eu não tenho culpa, o homem que me curou me disse, pegue a maca. Aí, quem que as pessoas querem ver agora? Presta atenção, olha como essa cena muda, igual ao nosso Instagram. Ele se torna o foco da cena e de repente ele só diz, não, foi o homem, então eu quero ver o homem. Foi só um stories mesmo, assim. Foi menos do que 15 segundos. Lembra daquele 15 minutos de fama? Foi muito menos do que 15 minutos de fama. Ele chegou e falou assim, não pode carregar a maca. Falou, mas o homem que falou, então sai daqui, eu quero ver o homem.
Então eles não querem ver o homem, eles querem ver quem é que diz que pode carregar a maca. E eles perguntam, mas quem é que te falou isso? Ele falou assim, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu estava aqui e agora eu estou de pé. E eu acho isso tão interessante porque depois de um tempo, o homem vai lá e Jesus encontra com ele. Eu fico imaginando Jesus chegando assim no pé do ouvido e falou assim, ó, seguinte, agora que você foi curado, deixa de pecar. Ou seja, cerca a tua vida. Vai fazer besteira. E aí o homem viu quem era Jesus de fato. Porque, presta atenção, se alguém te curasse, é possível que você nunca mais esquecesse do rosto desse homem. Não te pega para pensar, você não para para se perguntar como que ele tinha dúvida que era Jesus? É só você imaginar que ele estava 38 anos sem ser visto. Você acha que alguém que está 38 anos sem ser visto vai acreditar em alguém e dizer assim, levanta e anda? Quando Jesus falou o negócio dele, ele nem olhou para o cara de Jesus, talvez fosse mais um a dizer tantas coisas que ele já tinha ouvido. Então, ele nem tinha mais a capacidade de olhar para cima. De olhar para cima. Eu fico imaginando nessa cena, um homem que, definhando, perdeu a capacidade de vislumbrar a vida. Você já reparou o nome de Jesus, que esse homem só viu a vida no perfil do pé dos outros? Essa é a vida que ele assistiu a vida inteira. A vida no perfil do pé dos outros. Tudo que uma criança quer fazer é crescer para poder acender uma luz, para poder abrir a gaveta, para poder abrir a geladeira. Esse homem assistiu a vida no perfil do pé dos outros. Por isso que ele não olhou para os olhos de Jesus. Porque a vida ensinou a olhar no perfil dos pés e não dos olhos. Por isso quando alguém lhe perguntou, quem é que te curou? Ele falou assim, eu só vi o pé dele. E ninguém reconhece ninguém pelo pé. E aí então, para que ele soubesse quem foi, Jesus o encontra e diz assim, olha, é isso. E aí ele sai correndo e ele diz aos homens judeus, eu sei quem foi que me curou. E aí você pode interpretar isso de várias formas. E eu acho que Jesus queria ter um encontro com ele. Eu fico pensando isso e fico imaginando essas nossas cenas, porque em nome das nossas tradições, em nome das nossas certezas, em nome dos nossos desejos, quantas pessoas será que não estão há alguns dias, meses, quem sabe anos, esperando uma simples pergunta? Eu não sei. Eu sei que a gente sabe o que a gente quer falar. Eu só não sei se a gente sabe o que as pessoas querem ouvir. Eu sou o cara que fica percebendo a insensibilidade em tudo. Porque eu parto de mim, o insensível. Eu fui num velório, e no velório, não sei aqui, mas lá tem pastor que gosta assim de velório, né? O cara não, se souber que o tio do primo do vizinho que nunca conversou morreu, ele vai lá. E aí eu fui no velório da minha avó, da avó da minha esposa, e eu, antes de ser qualquer coisa, eu sou um irmão, né? Um amigo. E aí as tias da minha esposa chegou em mim e falou, Daniel, você poderia falar alguma coisa? Mas tinha 133 pastores lá. E eu falei assim, eu tô aqui, eu posso falar, né? E aí ele falou assim, não, mas era Covid. Tudo tinha que ser mais... Sabe quando o Covid voltou, e aí deu uma liberadinha, mas a gente estava, né? Ele falou assim, mas tem que ser meio rápido e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu falei lá, acho que falei uns 3 minutos. Aí quando eu acabei de falar, eu acho que ele estava me esperando, assim, no pé do ouvido, assim. Ele falou assim, não, eu queria falar um negocinho. Quase que eu falei para ele, mas ninguém pediu para você falar. Né? Mas ele não... Eu quase faço essas coisas, já fiz algumas vezes. Minha esposa quer morrer comigo. E aí eu falei assim, tá bom, sem graça, porque ele falou na frente dos outros também, né? Por que ele não pediu antes?
tipo lá bebendo água, porque ele sabe que o risco dele receber ou não é maior. Então ele vai no constrangimento. Se tem uma coisa que o religioso sabe fazer, é constranger a gente. Aí ele pediu para falar, falou, meu amigo, ele abriu o salmo e ele começou a falar. Quando ele estava terminando de falar, um outro pastor chegou nele e falou assim, eu também queria dar uma palavra aqui. Aí eu já arrependido de ter deixado o primeiro. Quando estava lá pelo terceiro ou quarto, a tia da minha esposa falou, não, acho que é isso mesmo. Tá, tipo, o cara da funerária, já com aquelas pranchetas, tipo, querendo fechar o caixão. E o cara querendo fechar o caixão e os pastores querendo falar. Quando é que a gente vai se perguntar se as pessoas querem nos ouvir? Hã? Eu quero falar, mas pergunta primeiro se as pessoas querem te ouvir, amigo. Corre um risco sério de ninguém querer te ouvir. Aliás, talvez nem sua esposa mais queira te ouvir. Porque você é alguém que quer falar. E a Bíblia está nos ensinando que o benefício é ouvir. Ouça, ó Israel. O primeiro convite do povo de Israel, sabe qual é? Ouvir. Ouvir. Então, nós somos o povo do ouvido. Que ouvindo se sensibilizam. E que sensibilizando curam. Estende a mão. Mas sabe em que nós temos nos virado? O povo da ação. Que estende a mão para alguém que nem sabe se quer ficar de pé. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. É isso que eu quero orar por mim e por você. Eu não sei se o mundo já viveu um tempo de tanta insensibilidade. Eu não sei. Eu não sei se nós temos orado por sensibilidade. A gente ora por um tanto de coisa, mas qual foi a última vez que você orou dizendo assim, Senhor, me dá sensibilidade? Qual foi a última vez que você de fato viu alguém? Ok? Qual foi a última vez que você perguntou algo a alguém? Você já reparou que a gente pergunta tudo bem e nem fica para ouvir que sim ou que não? Até as nossas perguntas que seriam as mais naturais se tornaram as menos importantes. A gente cumprimenta alguém e pergunta assim, tá tudo bem? Essa é a pior pergunta que se tem para fazer. Porque é uma pergunta de constrangimento. Sabe por que a gente, ao invés de perguntar, tá tudo bem, a gente não pergunta como você está? Porque tá tudo bem, obriga a pessoa a te dizer sim. Mas se você perguntar como que você está, você corre o risco de ter que parar para ouvir. Então, como você não está querendo parar para ouvir, você fala assim, tá tudo bem? Em nome de Jesus, presta atenção, vou terminar. Você já reparou que agora nem perguntar a gente pergunta? A gente fala assim, você está bem, né? Então, o como você está virou tá tudo bem, para no fim se tornar uma afirmação. Você está bem? E a pessoa diz assim, sim. Porque ela foi constrangida por você. E não amada por você. Se você perguntasse para ela como você está, como quem realmente gostaria de saber, você teria grandes chances dela falar a verdade. Aliás, se a gente pudesse perguntar como você está, você gostaria de dizer a verdade, sim ou não? Se Jesus chegasse em você hoje e perguntasse como você está? Você preferia ouvir uma pergunta de Jesus ou uma afirmação? Tá vendo? Difícil a pergunta, né? A maioria de nós escolheríamos a afirmação. Sendo que talvez o benefício era da pergunta. Tudo que algumas pessoas querem é encontrar alguém que pergunta, que queres que eu te faça? Tudo que algumas pessoas esperam na vida era uma simples pergunta: qual é o seu nome?
Jordan. Qual é o seu nome? Tudo que alguns filhos gostariam de saber é por que eles chamam o que chamam. Tudo. Tem gente que sabe o seu nome, mas nunca soube o porquê. E o nome pede até a graça. Eu estou convencido de que nós precisamos regar a terra a partir da nossa sensibilidade. Presta atenção no nome de Jesus. Quando Jesus olhou para Jerusalém, o lugar da religião, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quando você escuta de Jesus, presta atenção, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, o que você pensa que vem depois? Algo terrível. Mas ele diz: como eu queria ser. Que vocês entendessem que a grande sacada da questão é que eu gostaria que vocês entendessem que essa vida, eu sou como uma galinha que queria reunir vocês. E queria ter vocês bem perto de mim. Mas vocês estão se ocupando em matar os profetas. Porque vocês estão muito sinceros, fundamentados em que vocês creem. Vocês até matam pelo que vocês creem. Mas vocês não ouvem as pessoas. Vocês não ouvem mais as pessoas. Vocês não ouvem mais as pessoas. Lembra que foi uma pergunta que constrangeu Davi. Lembra disso. Lembra disso, que quando ele conta uma história, é a partir de uma pergunta que as coisas acontecem. Quem é esse homem? Oh, que bom que você perguntou. É você. Lembra que uma das conversas mais sérias que Jesus começam a partir de uma pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Lembra que quando Jesus entrava nos lugares, é a partir de ouvir que ele realizava. Lembra que quando Jesus chegou no túmulo, na casa da Maria, onde o seu irmão tinha morrido, e ele entra num ambiente onde tem um amigo morto. Presta atenção, tem um amigo morto. Se você é Jesus, seu amigo morreu, você chegou atrasado 4 dias, aí você chega na cidade, qual é o primeiro lugar que você vai? Direto no túmulo, sim ou não? Sabe para onde Jesus vai? Para a casa delas conversar. Mas o cara está morto lá, ué. Ela morreu, ressuscita ele que depois a gente conversa. Sim ou não? Porque a gente está preocupado em ressuscitar as pessoas e não conversar com elas. Então Jesus primeiro conversa com elas, para depois ressuscitar o Lázaro. Essa é a sacada. Porque na conversa que Jesus tem com ela, Jesus faz uma pergunta: você crê? E ela diz: sim. Então agora eu posso lá ressuscitar o teu irmão. Então, essas são as dinâmicas que o Evangelho nos apresenta, e a gente sempre preocupado como que as histórias terminam. Lembra que foi a partir de uma pergunta que Jesus restaurou a fé de Pedro quando disse: Pedro, você me ama, Pedro? Presta atenção no nome de Jesus. As conversas de Jesus começam com uma pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Faz sentido? Para mim faz. Então, eu tenho que olhar para essa história chamada vida e, ao invés de dizer o que eu tenho para dizer, ouvir o que as pessoas gostariam de dizer e o que os religiosos não estão deixando elas dizer. Escuta as pessoas. Não escutar as pessoas
é muito é frágil. A religião se envolve de uma massa como se fosse corpórea, física, mas é bomba, é anabolizante. A religião tem medo das perguntas. E Jesus, doido para ouvir elas. Então, regar a terra não pode ser uma ação descompromissada com a sensibilidade. Antes de curar alguém, escuta a sua história. Escuta o que ela realmente quer. Escuta quais são os seus anseios. Quais são os seus desejos. E então, eu acho que Deus nos dará as condições de curá-las. Eu acredito em tudo isso. Mas para mim, está mais difícil ver alguém perguntar do que alguém curar. O poder cura. Mas só o Espírito traz essa sensibilidade da escuta. Então eu quero escutar a Jesus para então escutar os meus irmãos. Quem fala muito sofre com isso. Sofre com isso. Quem fala muito sofre muito. Pessoas falantes geralmente têm alguma questão. Estão passando um momento difícil. Então, assim, sempre que você contar comigo e eu tiver muito falante, não se engane. Tá ruim para mim. Batata. Quando eu estou em paz, eu fico assim, vou ouvir os meus irmãos. E aí eu vou ouvindo e vou intercalando. Quando eu não estou preocupado em ouvir, eu venho com certeza do que eu tenho que falar. Quando eu começo a querer ouvir, eu quero entender, primeiro, se as pessoas querem falar. E se elas querem, se elas podem falar. No nome de Jesus, que nós, antes de caminhar para algo concreto, que as nossas comunidades sejam comunidades batizadas pela sensibilidade. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus está, obviamente, nos chamando para uma comunidade que compadece? Você percebeu, até na língua portuguesa, você já percebeu que ela nos ajuda? Que a compaixão é totalmente diferente da ação. Então, eu primeiro me compadeço, eu estou naquele que era a sua dor, e aí eu entro nela, e então juntos nós resolvemos esse conflito. Jesus é esse homem. Porque se Jesus viesse para nos salvar só, ele não teria nascido, e nem crescido, e nem sentido. Então Jesus sabe o que é sofrer. Por isso que ele morreu para nos salvar. Então antes de nos salvar, ele precisou morrer. Então ele passa por um período de dor, para que quando você sofresse, ele pudesse dizer, eu sei o que é isso. Então é mais importante Jesus sentir a sua dor, para você saber que você agora tem lugar no coração de Jesus, para então você levantar para ir com ele. Então Jesus é um homem de dor, segundo o Isaías. Só que o Isaías completa, eu falei isso lá na nossa congregação domingo, dizendo assim, no entanto, ele levou todas as nossas dores. Faz sentido? Você já pensou Jesus entrando no teu quarto e dizendo para você, o que você quer? Agora, você já pensou se você pudesse entrar, entre aspas, no quarto de alguém e dizer, o que você quer? No nome de Jesus. Que eu e você possamos sair daqui cheio de perguntas, mas interessadas. Porque antes de Jesus fazer pergunta, ele foi saber. Então, Jesus não fez uma pergunta que ele não sabia a resposta. No entanto, ele não falou da resposta. Ele falou da pergunta.
É quase uma pergunta retórica, mas que é muito importante de ser feita, no nome de Jesus. Eu quero orar por isso nessa noite. Eu quero pedir para o meu coração, aonde é que você foi parar? Que as histórias são como relatos científicos, que as pessoas perderam as suas particularidades e são só números. A gente estava vindo no carro e o Danilo falou assim, cara, o Danilo ou o Gui, não lembro, a gente estava falando dos carros lá no Rio Grande do Sul. Você sabe quantos carros tiveram PT? Faz uma média aí? Vou te falar. 200 mil carros. Você sabe quantos carros o Brasil produz por ano? Todas as empresas. Sabe quantos carros? 130 mil carros por ano. Se o Brasil parasse só para fabricar carros para o Sul, em um ano nós não recomporíamos os carros perdidos pela enchente. No entanto, para nós é... Por quê? Não chegou em nós. Não chegou em nós. Não chegou em nós. São só os filhos dos outros. São só os carros dos outros. São só os irmãos dos outros. Tem um amigo que está lá nesse momento, ele foi num bairro e ele fez um stories ontem. E só na parte que ele filmou, haviam 600 casas. E hoje, não é um nada assim. Não tem nem o fundamento da casa. Foi tudo embora. Você acha mesmo que essas pessoas precisam de ouvir algumas respostas? Eu acho que não. Eu acho que tudo que eles queriam saber é como é que você está nesse momento. O que você está sentindo? Como é perder tudo? E talvez a partir dessa resposta, algumas pessoas pudessem dizer a partir de quem sentindo a dor, demonstra sua fé em Cristo Jesus. Mas não antes disso. Muitas igrejas juntaram ofertas, e não estou... Tá, pastor? Não acho que é errado. Mas eu vi muitas campanhas para reconstruir as igrejas. Nada contra. Quase tudo. É sério, mano. Que a nossa grande preocupação é reconstruir os nossos templos e os nossos irmãos. É sério. Eu amo a igreja de Jesus. Mas é sério que a gente vai juntar grana para construir os nossos prédios se os nossos irmãos perderam tudo? Não faz o menor sentido para a fé cristã. Mas para quem gosta da madeira faz. Então que o Espírito Santo de Deus batize o Brasil em nome de Jesus com a sua sensibilidade. Com a sua sensibilidade. No nome de Jesus. Eu queria orar pelo meu coração, pelo seu. Se você quiser, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Porque antes de qualquer coisa o Senhor nos viu. O salmista vai dizer que o Senhor nos viu quando a gente ainda não tinha nem forma. O salmista vai dizer que o Senhor, tendo nos visto, o Senhor soube de todos os nossos dias. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor tem nos perguntado. E nós temos te ouvido. E quando a gente se reúne para dizer como a gente pode abençoar a terra, a maioria de nós vem pronto para anotar uma série de ações que a gente tem que ter. E a gente tem que ter. Mas antes de qualquer ação, nós, no Teu Espírito, queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos batize com a sensibilidade. A Tua palavra diz que nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos os corações. E nós temos percebido isso. Não temos percebido isso por causa dos outros. Temos percebido isso por causa de nós. Temos percebido isso pela facilidade que temos de ouvir histórias cada vez mais tristes. E mesmo assim,
seguir a vida como se nada nos afetasse. Tua palavra diz que quando o Senhor olhou para a cidade que se desviou da sua vocação, o Senhor chorou. Antes de dizer qualquer coisa, o Senhor chorou. A palavra diz que quando o Senhor chegou lá, na boca do túmulo de Lázaro, antes de dizer qualquer coisa, o Senhor chorou. Essa é a nossa fé. De um Deus que chora e se compadece e salva. E nós queremos ser quem tu és. Queremos poder ver o que ninguém vê, como Filipe já orou aqui por algumas vezes. Olhos para ver, Senhor. Ouvidos para ouvir. Nós queremos ver o que naturalmente nós não podemos ver. Nós queremos olhar nos olhos dos nossos irmãos e mesmo sem dizer uma palavra, perceber algumas coisas por causa do teu Espírito. Queremos receber do Senhor a sensibilidade de saber quando é hora de dizer e não dizer. Quando é hora de brincar e não brincar. Quando é hora de gritar e não gritar. Nós, no nome de Jesus, queremos que o Senhor, Pai, nos leve a esse lugar onde o outro, a sua história, os seus passos são realmente muito importantes. E nisso, Senhor, podemos dizer a todo o mundo o quanto o Senhor nos amou. E que o Senhor levou de fato sobre o teu próprio corpo todas as nossas dores. E que de fato o Senhor morreu por nós. Mas que no terceiro dia o Senhor ressuscitou. E com o Senhor, todos nós, para vivermos juntos, ouvindo as tuas palavras no nome de Jesus. Amém. Amém.